Pessoal, a gente vai falar hoje sobre protocolos de rede, tá? Entrar na parte de modelos de referência, tá? Falar um pouco sobre camadas de rede, né? E camada física, né? Comentar um pouco sobre os meios de transmissão, tá? Então, o que é um protocolo, né? Eu acho que a pergunta, a pergunta principal, né, é entender o que é um protocolo, tá? Show. Então, na verdade, um protocolo é um conjunto de regras, tá? Para que duas entidades, né? No nosso caso, a gente está, claro, falando sobre computadores, mas a gente pode fazer aí uma analogia com pessoas, tá? Então é um conjunto de regras para que duas ou mais entidades, né, ou computadores ou qualquer outro dispositivo, né, ou pessoas, né, consigam se comunicar, tá? Então a gente tem protocolos que a gente segue na nossa vida real, né, no nosso cotidiano, né? Aqui tem um exemplo de uma conversa, né? Então, uma pessoa fala oi para outra pessoa responde, né? Depois que responde, pergunta a hora, depois, né? Aí a pessoa devolve a hora. Ou seja, existiu aqui um conjunto de regras, né? Primeiro, a pessoa iniciou, né? Um contato, né? Teve um contato inicial com a pessoa B, no caso aqui, né? A pessoa B respondeu, né, esse contato inicial, e aí a pessoa A fez uma requisição, né, uma pergunta, né, do horário, né, que horas são, e a pessoa B respondeu, tá? Então houve aqui uma regra, né, de comunicação, tá? Por exemplo, né, você pega um telefone, você liga, né, para alguém, essa pessoa atende, né, e fala pronto, né, ou alô, né, ou seja, ela fala alguma coisa, né, para falar tô aqui, pode falar o que você quiser, né? Ela fala alô, aí a outra pessoa se identifica, né? Bom dia, aqui é fulano de tal, né? Eu gostaria de falar com tal pessoa. E aí começa uma comunicação, né? Existe problemas, né? Principalmente por telefone, né? Se você brigou com sua patroa e você ligar para ela, pode não existir um padrão aí, né? Ela pode atender e sair falando junto com você, né? Ter alguns problemas, né? Mas basicamente, né, a gente tem um protocolo de comunicação quando a gente liga para uma outra pessoa, tá? E um computador não é diferente, tá? Essas regras, elas existem, né? Claro que elas funcionam muito melhor do que no nosso cotidiano, né? Na nossa vida real, tá? E eles estabelecem conexões, né, através aí de solicitações, comunicações, tá? Envios de mensagens para que seja possível, né, estabelecer primeiro uma comunicação para depois começar, por exemplo, o envio de dados ou o pedido, né, de recepção de dados, tá? Então, no caso de um computador, por exemplo, né, antes, né, de você acessar lá, por exemplo, aí o site do instituto, né, existe o que a gente chama, né, quando é utilizado o protocolo TCP, né, esse protocolo vocês verão com mais detalhes, né, em redes 2, tá? Mas quando você vai
iniciar, né, uma requisição, pedir no browser, né, para abrir o site do Instituto, né, é feita antes uma conexão TCP, né? Isso aqui é chamado, né, de handshake, né, que é se a gente traduzir aí, é um aperto de mão, né? Seria basicamente esse oi aqui, né? Ó. Então o computador vai falar: oi, tudo bem, né? Eu posso me conectar, né? O servidor vai falar assim: beleza, né? Responde a conexão, né? Dando um ok, estabelece essa conexão. E aí depois de realizado aí essa conexão, tá? É feita a solicitação do endereço que você quer acessar e o servidor responde com os arquivos, né? Então, basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui, certo? Mas aqui, lógico que são regras pré-definidas que funcionam exatamente como são programadas, tá? Bom, essas regras, né, de comunicação, que são chamados aí de protocolos de comunicação, tá? Em redes vocês vão perceber que tem muito protocolo de comunicação, tem protocolo de comunicação para tudo, tá? Tudo que você utiliza hoje tem um protocolo por trás. Esses protocolos podem mudar dependendo da aplicação né, que você utiliza, tá? Então tem muito protocolo hoje disponível para utilização em redes de computadores, né? Esses protocolos, né, eles, na verdade, eles estão aí divididos, né, em camadas, tá? Por quê? Porque é necessário que cada protocolo tenha uma responsabilidade específica, né? Seja responsável por determinados serviços em uma comunicação, tá? Então, uma analogia interessante, né, que dá para fazer aqui é um voo, né, uma compra de uma passagem aérea até você pegar o avião e pousar em outro aeroporto e sair do aeroporto, tá? Então existem camadas, né? Quando você compra a sua passagem, você vai até o aeroporto, né, despacha a sua bagagem, depois você vai até o portão de embarque, né? Você embarca no avião, esse avião vai para a pista, né, para fazer a decolagem. Depois que ele estiver prontinho, né, lá na pista, com todas as pessoas, né, e todas as bagagens, né, dentro dele, né, ele decola e vai para a rota dele de voo, né? Então ele vai até o próximo aeroporto, né, o aeroporto de destino. Lá ele vai fazer o processo inverso, né? Ele vai aterrissar, né? Ele vai fazer lá o taxiamento na pista, né? Depois ele vai para o portão, que você vai desembarcar no portão, depois você vai retirar a sua bagagem e depois você vai embora, né? Se você quiser lá reclamar que a passagem estava cara. Tá? Mas observa o seguinte, né, que para fazer o deslocamento, né, de um aeroporto até o outro, existiu uma série de passagens, né, passagens que eu digo assim, de procedimentos, né, que foram realizados, tá? Então passou da camada mais alta para outra camada, que passou para outra camada, que passou para outra camada, até chegar em um ponto que esse avião, né, junto com a bagagem, junto com as pessoas, estavam prontos para serem enviados, né, ou para ser decolado, né, para fazer a sua rota de voo, né. Então ele envia, né, aliás, ele faz, né, a rota dele, né, e depois faz todo o processo inverso, né. Ele chega lá e começa a fazer todo o processo inverso para que no final,
você tenha, né, esteja no lugar, no lugar de destino, né, com toda a sua bagagem do jeito que você gostaria de estar, certo? Então, por que que esse tipo de configuração aqui, né, em camadas, né, é utilizado em redes, né? Ó. Primeiro, né, ó, você separa serviços. Quando você separa serviços, você tem a possibilidade, né, de tanto de manutenção e atualização facilitada, né? Você pode, por exemplo, trocar a aeronave sem ter que mexer no sistema de venda de passagem, no sistema de bagagem, né, de despacho de bagagem, ou de portão, tá? Ou mexer na pista, tá? A forma que é feito o taxiamento, tá? Você simplesmente vai e troca a aeronave, né? Você pega uma aeronave, uma outra aeronave compatível, né? E substitui essa aeronave sem ter que mexer em nenhum das camadas superiores, tá? Da mesma forma, se você, né, se o aeroporto substitui, né, o sistema de compra e venda de passagem, aliás, de venda de passagem, né, não implica em mudanças, né, não são necessárias mudanças, né, na parte de despacho de bagagem, né, infraestrutura de portões, pista ou da própria aeronave, né? Então você tem partes, né, desse ecossistema aqui, né, que realiza aí o transporte de carga, de pessoas, né, através de um avião, nesse exemplo, tá? Que você pode dar manutenção ou você pode atualizar de forma independente, né, as camadas, tá? Aí um problema, né, alguns problemas, né, como a duplicação de serviços, tá? E a necessidade, claro, que você tem de informações das camadas vizinhas, né? Então, por exemplo, para você fazer o despacho de bagagem, né, essa bagagem ela precisa saber, né, para qual portão, no caso aqui, né, que ela está vinculada, né, e qual passageiro também que ela está vinculada, tá? Então esse tipo de informação, né, esse tipo de dependência de informação, tá, pode ser um problema, né, de comunicação entre as camadas que deve ser seguido, né? Não consideraria talvez um problema, né? Mas é uma dependência, né? Então normalmente você tem dependências, né, de informações, tá? Até porque você tem, como se acontecesse, né? A gente vai ver isso aí de uma forma mais clara depois, mas como se acontecesse aqui, né, nesse caso, o encapsulamento de informações, né? Você tem a passagem, né? Lá o passageiro que está vinculado aqui à bagagem, né? Ao portão, né? A pista, né? Que vai decolar lá do aeroporto e a aeronave, né? Então você tem aqui, ó, dentro dessa aeronave, né? Você tem informações de qual pista que ela levantou voo, né? Quais são qual o portão que ela partiu, quais são as bagagens que ela tem, quais são os passageiros que estão dentro dela, tá? A duplicação de serviços, né, acontece, tá? Vocês vão notar que quando a gente começar a falar de camadas de rede, né, existem serviços, por exemplo, de segurança, né, ou detecção de erros, né, em camadas diferentes, tá? Correções, né, em camadas diferentes, tá? Então existe essas duplicações de serviços, tá? Bom, saindo aqui
do nosso aeroporto, né, a gente chega em um modelo, né, de aplicação aí para redes de computadores que funciona exatamente da mesma forma, certo? Aqui existem três modelos, né? Tem o modelo de referência, que é chamado de modelo OSI, tá? Existe um outro modelo de referência, né, que é chamado de modelo TCP/IP, e um outro que é chamado, né, de período de protocolo, na verdade, que é utilizada hoje aí nos computadores atuais, tá? Que é o período de protocolo para a internet, certo? Bom, o modelo de referência OSI, né, ele, se a gente olhar aqui, já a principal diferença, né, comparado com os outros dois, é que ele possui mais camadas, tá? Então ele possui uma divisão maior entre os serviços, né? Por exemplo, a camada 1, 2 e 3, né, do modelo OSI, né, corresponde à camada 4 do modelo aqui de referência TCP, né, e a camada 5 aqui do modelo de referência da pilha de protocolos da internet, tá? Bom, essas 7 camadas aqui, né, ó, a gente tem lá a camada 1, que é a camada de aplicação, e a camada 7, que é a camada física. A camada de aplicação, que é a camada 1, é a camada mais alta, tá? Aqui, ó, estão os protocolos, tá, utilizados por programas que você usa no seu computador. Então, por exemplo, quando você abre um browser, né, o seu browser ele está funcionando, ele vai funcionar com protocolos da camada de aplicação. Você digita lá wall.com.br, por exemplo, utilizado o protocolo HTTP, que é um protocolo chamado protocolo de aplicação, tá? Então, essas três camadas aqui, ó, elas foram unidas, né? Elas se juntaram, tá? No modelo que é aplicado hoje, né? Que é o modelo aí que a gente encontra em computadores atuais, tá? A gente vai ver isso com mais clareza no Wireshark daqui a pouco, tá? Então você tem cada camada dessa daqui, né, ó, com funções diferentes. Então, aplicação para trabalhar lá com os programas, apresentação trabalha com codificação, né, por exemplo lá ASCII2, né, e outros tipos de codificação. Sessão, né, que você pode estabelecer recuperação de sessão, manter sessão quando se sua conexão cai, né? Então você não, por exemplo, você pode retomar, né, um download a partir do ponto que foi interrompido quando a conexão caiu, graças à camada de sessão no modelo de referência OSI, né? Transporte, né, que você que tem a função aí de definir como vai ser realizado o transporte dos seus datagramas, né, das suas informações, né, essa parte aqui, né, ó, tanto de aplicação, né, transporte e rede, né, isso aqui, ó, camada 1, 2, 3, 4 e 5, né, do modelo de referência OSI, vocês vão ver em redes 2, tá? Você tem a camada aqui de rede, né? Ó, camada de rede, que é uma camada responsável por roteamento, né? Vocês vão ver aqui protocolos de roteamento, protocolos de transporte, né? Como as diferenças entre os protocolos de transporte, como é realizado roteamento, né, em redes de computadores, tá? E aí a gente tem as duas camadas aqui, né, as mais baixas, né, que é a camada de enlace e a camada física, né? A camada física é a camada responsável
né, por toda a parte física de uma rede. Então, a interface da rede, né, ou seja, a placa, né, de rede, o cabo, né, se é uma rede sem fio, então você tem frequências, né, de rádio, né, para transmitir informações, tá? Então toda a parte física, né, os dispositivos centralizadores, né, adaptadores, toda essa parte física, né, que constitui uma rede, né, tá aqui na camada física do modelo OSI, tá? A camada de enlace, né, uma camada que ela é responsável, né, principalmente para fazer a preparação dos dados, tá, para serem colocados aqui na camada física, né? Então aqui, ó, o que ela vai fazer, né? Ela vai preparar quadros, né, de informações, tá, com cabeçalho, né, com protocolos de comunicação, tá, com todas as informações anteriores encapsuladas aqui dentro, né, dos quadros da camada de enlace, tá? E ela é responsável também por correção de erros, né, verificação do meio de transmissão, né, para ver se o fio, né, lá o cabinho, né, o meio de comunicação entre você e o destino, né, tá disponível naquele momento, né, se pode colocar uma informação, né, no meio de transmissão para ser enviado, né, porque se caso seu computador, né, coloca uma informação no meio de transmissão no cabo e esse cabo está sendo utilizado no momento, né, acontece o que a gente chama de colisão, né? Então, o que acontece, né, quando ocorre uma colisão de rede, né? Você perde suas informações, tá? Então, aí seria necessário a retransmissão desses quadros, tá? Então, é bom que aconteça isso? Não, a gente vai ver alguns protocolos justamente para evitar isso, né? Protocolos, por exemplo, e técnicas, né, de como enviar informações no meio físico, né, para que possam ser enviados mais bits, né, de uma vez só, né, para aumentar, por exemplo, a capacidade de transferência no meio físico, né? Se a gente dá uma olhada, né, lá no conteúdo anterior, que fala principalmente em propagação, a propagação é muito rápida, né, num fio de cobre, por exemplo. Então a taxa de transferência, né, capacidade de transferência no meio está mais limitada em técnicas que são utilizadas, lógico que limitada ao meio físico, né, mas também relacionada a técnicas que são utilizadas para transmitir esses dados, né? Técnicas mais sofisticadas, né, conseguem enviar uma quantidade de bits de uma vez só, tá? Bom, então esse modelo aqui, né, ó, a gente vai nessa disciplina de redes 1, a gente vai estudar camada física e camada de enlace, né? E depois as outras camadas em redes 2, tá? Vocês irão estudar, certo? Bom, esse modelo aqui, ele foi um modelo de referência, né? Um modelo que foi implementado, né, em redes de instituições educacionais, né, de pesquisa, tá? Que utilizavam na época sistemas operacionais de Unix, foi o TCP/IP, que também alguns chamam de TCP/IP puro, né? Esse modelo, né, ele trata camada de enlace e camada física como uma única camada, tá? E depois camada de rede, transporte e camada de aplicação.
Acontece que aqui ó, existia um problema de definição né, e clareza das coisas, o que era física e o que não era. Né? E aí, o que eles fizeram? Né, eles proporam né, uma aplicação né, em camadas, né, que alguns chamam também de modelo TCP/IP híbrido, né, que é juntar o melhor né, da camada, aliás, do modelo de referência AOS e o modelo de referência TCP/IP, né, e dividir essa parte, né, essa primeira camada, que era chamada de host rede, na camada de enlace e camada física. A diferença aqui ó, de interrede né, e rede era basicamente aqui o nome, né, então não mudou muita coisa né, de como era tratado, aliás, tá? Mas a maior diferença foi aqui, né, ó, de dividir né, enlace e física, né? Então chegou aí a esse modelo de rede em camada, né, utilizada hoje. As duas camadas né, de apresentação e sessão, a 2 e a 3, né, elas também foram consideradas né, camadas que tinham um serviço muito pequeno, então poderia ser unidas né, à camada de aplicação. Então tudo virou camada de aplicação. Então hoje né, a camada de aplicação é responsável pelos serviços de apresentação e sessão lá do modelo de referência AOS. Tá? Bom, continuando. Aliás, deixa eu voltar aqui. Bom, se a gente fizer né, uma comparação aqui com o nosso aeroporto, né, a gente tem que aplicações né, de rede, né, quando elas são executadas né, lá, por exemplo, num browser, né, essas informações elas começam a ser encapsuladas, certo? Então ela é enviada para a camada de transporte, né? E a camada de transporte vai definir como que esses dados serão enviados, né? Depois camada de rede, né? Que vai definir algoritmos e como esses dados serão roteados, né? Eles vão chegar lá no destino, né? Aí depois entra na camada de enlace, né, que vai encapsular, transformar isso aqui em quadros, né, pegar o pacote, transformar em quadros, né, pegar todas essas informações aqui, né, encapsuladas no enlace aqui, né, na camada de enlace, né, para preparar esses dados, também colocar os cabeçalhos necessários, as informações, para enviar no meio físico, né? Esse meio físico pode ser um cabo de cobre, né? Então pode ser por sinais elétricos, pode ser, por exemplo, uma fibra ótica com um sinal de luz, né? Pode ser, por exemplo, por frequências de rádio, né? Uma comunicação sem fio, tá? E aí envia isso lá para o destino. Quando chega no destino, essas informações chegarão pela camada física e aí começa o processo inverso, né, que é a retirada dessas informações, o tratamento dessas informações. Essas informações possuem erros, né? Esses erros podem ser corrigidos, essas informações estão completas, né? Então começa um processo aqui né, de captura né, dessas informações, recepção dessas informações, né, e começa a tirar, né, desempacotar né, esse quadro, né. Então, o que acontece aqui na verdade? Né? Ela começa a abrir as informações, né, então vem para rede, transporte, até chegar na aplicação e ser tratado aqui por algum serviço. Pode ser que em alguns casos, né, alguns protocolos, alguns serviços, né, não necessariamente chegue até a camada de aplicação. Às vezes pode ser um protocolo
né, um serviço de algum protocolo que trabalha em camada 3, então ele seria desempacotado até a camada 3, aqui já seria resolvido, né, e talvez dar uma resposta e aí, né, segue o procedimento de comunicação, tá? Então não necessariamente essa comunicação precisa chegar nas camadas acima, tá? Bom, continuando, nessa comunicação, tá, entre os computadores, tá, é possível a gente ter hoje aí basicamente 3 modos de transmissão, né? Então a gente tem o simplex, né, que é em um único sentido, ponto A, né, enviando para o ponto B, num único sentido. Exemplo disso, televisão, né, televisão comum, né, que você recebe, né, um sinal de satélite, né, e assiste a programação enviada e ponto final, né? Você não tem interação nenhuma, né? Você não envia informação nenhuma no sentido oposto, tá? Aí você tem, né, a comunicação half duplex. Comunicação half duplex é uma comunicação nos 2 sentidos, mas não ao mesmo tempo, né? Um exemplo disso daqui é o rádio amador, né? Então você fala, né, com a pessoa A, se comunica com a pessoa B, mas não ao mesmo tempo, né? Você manda a mensagem, né? Solta o botãozinho lá, fala um câmbio, solta um botãozinho, a pessoa entende que já pode falar, né? Fala, você escuta, ou seja, além de você estar tendo uma comunicação aqui half duplex, né, nos 2 sentidos ao mesmo tempo, também existe um protocolo de comunicação, né? Quando você conversa num rádio amador, você vê uma pessoa conversar com um rádio amador, né, essas pessoas utilizam a palavra câmbio, né? A palavra câmbio significa que vai acontecer uma troca, né, de fala, né? Então eu estou falando, falei o que eu queria, câmbio, a outra pessoa escuta o câmbio, sabe que vai poder transmitir no meio, né? Então existe um protocolo de comunicação e uma comunicação de rádio amador que funciona em modo half duplex, certo? Full duplex, né? Full duplex você tem nos 2 sentidos e ao mesmo tempo, né? Exemplo disso, né, quando você conversa aí por telefone, né? Telefone, a gente não costuma fazer isso, lógico que a gente prefere, né, falar, o outro ficar escutando e depois a outra pessoa fala e a gente escuta, mas, né, é um tipo de comunicação full duplex, você consegue enviar e receber dados ao mesmo tempo, tá? Aí eu comentar agora sobre os meios físicos, né? Talvez a parte mais importante aí da camada física, né? É importante entender, né, que um bit ele pode passar por vários meios diferentes até atingir o destino. O que significa isso? Ele pode sair do seu computador e passando por switch, roteadores, tá, até chegar, às vezes satélite, né, até chegar lá no seu destino, né? Então, para cada que a gente fala, né, para cada enlace de comunicação, para cada meio de comunicação entre esses dispositivos, né, você pode ter protocolos diferentes, né, meios de transmissão diferentes. Então você manda um bit aqui, né, no caso agora eu estou utilizando uma rede sem fio, estou mandando por ondas, né, vai chegar lá no meu roteador sem fio, ele vai mandar por um cabo par trançado, né, até um dispositivo de conversão para
fibra ótica e depois ele vai mandar por luz, ou seja, eu estou utilizando os 3 meios de comunicação aí, né? Ar, sinal elétrico e depois luz, né? Agora, até chegar no meu destino, dependendo lá, um site talvez que eu estou fazendo uma consulta, é possível que mude ainda esses meios de transmissão, né? Esses meios de comunicação, tá? E aí existem, né, chamados aí os meios guiados, né, que é fibra, par trançado, cabo coaxial, e os não guiados, né, que são aí ondas eletromagnéticas, né, que é a comunicação sem fio, tá? Bom, os meios guiados, né, a gente tem aí talvez o cabo mais comum, né, em redes de computadores aí para que as pessoas tenham contato, né, que é o cabo par trançado, que é o cabo azulzinho lá que sai atrás do seu computador, né, que você conecta na internet quando normalmente você não está utilizando uma conexão sem fio. Esse cabo ele pode ser, né, um cabo blindado, tá? Ou não blindado, né? O cabo não blindado talvez seja o cabo mais comum aí, né? Utilizado principalmente em laboratórios, em redes cabeadas, né? Em escritório, em redes domésticas, né? E os cabos blindados, que são cabos aí que são utilizados talvez aí em aplicações industriais, né? Onde o cabo precisa passar por locais que podem gerar, né, ruídos, interferência, tá? Então você tem aí algumas opções aí, né, de aqui um cabo blindado, tá? Esse tipo de cabo aqui, né, ó, ele possui aqui uma guia, né, que ajuda também, né, a separação dos cabos dentro aqui dessa capa, né, azul dele, tá? Então ele melhora, né, a interferência aí entre os pares de cabo par trançado aí, tá? E aqui um cabo com um conector RJ45, certo? A gente tem algumas categorias, né? Hoje categorias aí até categoria 7 de cabo, tá? As categorias aí, né? Ó, 1 e 2 são para cabos telefônicos, categoria 3, né? Também era utilizado para redes, né? E telefonia. Categoria 4 também um cabo que não é mais recomendado, né? Categoria 5, né? Que são cabos, né? Que podem chegar aí a 100, né? Até 1000 megabits por segundo. E aí tem o categoria 5E, né? Que é o CAT 5E, que são os mais comuns, né? Em aplicações de rede atualmente, tá? Esse categoria 5E, né, ele é já um cabo, né, categoria 5 já é um cabo que você consegue chegar a 1000 megabits por segundo, ou seja, você consegue conexões gigabit, tá? A gente vai ver isso aí depois. E depois você tem categoria 6, né? Que você também, né, categoria 6 e 7, que você tem capacidade de transferência de dados a 1000 megabits por segundo, tá? Acima disso, aliás, né? Então você tem aqui, né, ó, que o CAT 6, né, até 10 gigabits, né, uns 50 metros. O CAT 6A até 10 gigabits até 100 metros, um 7 até 100 gigabits por segundo, né? Esse tipo de cabo, principalmente o cabo categoria 7, né, são cabos
que são pouco utilizados, né, em ambientes de trabalho como um escritório normal, né, um ambiente doméstico, né. São cabos normalmente utilizados em data centers, né, para transferência de dados com alta taxa, né, de transferência, né, que pode substituir aí conexões locais aí, né, pela facilidade de confecção dele, né, substituir a fibra, tá? Então, o normal, né, é que a gente encontre aí categoria 5, tá? Em aplicações aí mais comuns, certo? Bom, esses cabos, né, quando eles são confeccionados, né, eles são criados, esses cabos par trançado, né, isso aqui são categorias de par trançado. Esses cabos, eles possuem aí atualmente dois padrões, tá? Então a gente tem aí o padrão 568A e 568B, tá? O que significa isso aqui, né? Isso aqui significa para ajudar, tá? Para facilitar, né, a padronização de uma rede e a ligação entre os dispositivos, né? A gente pegar o cabo laranjado aqui, né, ó, ele é diferente do cabo verde? Não, ele é exatamente igual, tá? Exatamente igual, é um fio de cobre e mais nada, tá? Com uma capa protetora laranjada e aqui uma capa protetora verde, tá? Então não tem diferença nenhuma. O que muda? O que muda são os pinos, né? Aonde essa informação sai e onde essa informação chega, tá? Então quando você tem uma conexão, né, entre interfaces, né, entre pinos, né, que são preparados, né, para transferir na outra ponta para receber, você tem conexões, né, padrão nas duas pontas, né, do seu cabo, padrões iguais, tá? Por quê? Porque esse daqui vai transmitir, né, o primeiro pino vai transmitir e lá no destino o primeiro pino vai receber. Agora, quando a gente tem esse problema, que aqui transmite e aqui transmite, né, que é o caso, por exemplo, quando você vai ligar dois computadores diretamente, né, sem um switch no meio, tá, você precisa criar um cabo crossover, né? Então, de novo, se você tem uma conexão entre um computador e um switch, por exemplo, um switch, né, a pinagem dele, a sequência de pinos, né, desse switch, né, ela é uma sequência para que se encaixe perfeitamente a transmissão e recepção de dados do padrão 568A, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai ligar, né, você vai criar numa ponta, né, um padrão 568A, certo? E na outra ponta também um 568A, ou seja, vai seguir, né, as cores, tá? Exatamente iguais. Por quê? Porque aqui, ó, seu computador vai transmitir e lá na pinagem 1 do switch vai receber, certo? Agora, quando você vai mandar de computador para computador, as interfaces elas trabalham da mesma forma, né? Ela transmite no pino 1, né? Então como que você vai mandar do pino 1 para o pino 1? Né? Então não dá, então você precisa fazer, né, um cabo que é chamado de cabo crossover, né? Você tem que ligar, né? Você tem que seguir o padrão 568B, né? Que esse padrão já define a ligação diretamente, né, do transmissor para o receptor diretamente aqui, né, ó, sem ter problemas de mandar, né, um transmissor mandar para outro transmissor, tá?
Hoje em dia, tá, pessoal, as interfaces de rede, roteadores, switches, né, eles já possuem, né, um recurso que é chamado de MDIX, tá? Esse recurso ele já faz tudo isso automático, tá? Então, se você tem padrão 568A nessa ponta e na outra ponta 568A também, e ligar computador com computador, né, em teoria daria problema, transmissor com transmissor, tá? Mas esse recurso ele faz com que a interface de rede se ajuste, tá? Ela faz uma autodetecção, né, de quem vai enviar, quem vai receber, quais são os pinos, e ela se ajusta para que a comunicação seja realizada. Então, você não tem mais esse tipo de problema com interfaces, switches e roteadores modernos, tá? Se você pegar aí alguma interface antiga, é bem possível que você só consiga transmitir dados, né, fazer uma transmissão de dados de um computador A para um computador B diretamente, né, se você utilizar um cabo crossover, tá? Uma coisa importante, de novo, né, as cores, né, os cabos, eles são todos exatamente iguais, né, são fios de cobre, tá? As cores, na verdade, são um padrão utilizado apenas para facilitar, né, a vida lá da pessoa, né, do técnico lá em rede, né, que vai operar isso aqui, tá? Se todos os conectores estiverem dentro do padrão, tá, estabelecido, né, pela EIA, tá, fica muito mais fácil ele saber se precisar confeccionar uma outra ponta como crossover, né, com o padrão 568B, tá? Fica muito mais simples ele saber qual é a sequência de cor que ele precisa colocar para funcionar. Se você inventar o seu padrão de cor, vai funcionar? Vai, porque todos os cabos são iguais, tá? É um fio de cobre e mais nada, beleza? Uma outra coisa, né, interessante para falar é que o que acontece, né, em um cabo par trançado é que na transmissão, né, deixa eu voltar aqui, né, ó, fisicamente, né, ó, vai ter um padrão de cor aqui numa ponta, lá na outra ponta o mesmo padrão ou outro padrão, né, o padrão A ou o padrão B. Só que aqui dentro, né, do cabo, né, aqui dentro dessa parte da capa azul, né, os fios estão trançados, tá? E por que eles estão trançados? Eles estão trançados porque um envia corrente positiva, outro corrente negativa. Quando você faz isso, você anula o campo eletromagnético para que você não tenha problema, para que o cabo não tenha problema de geração de campo eletromagnético que interfira, que dê ruído, né, que cause interferência nos pares vizinhos, tá? Então a corrente que é enviada, né, positiva também é enviada negativa para que uma anule a outra, certo? Uma outra coisa que é interessante falar, né, é sobre os pinos aí, ó, 4, 5, 7 e 8, né? Para que serve? Bom, se você utilizar um padrão, né, por exemplo, aí de 100 megabits por segundo, tá? Lá um Cat5, né, com um cabo categoria 5, categoria 5E, que é compatível, né, com 100 megabits por segundo. Para que serve o 4, 5, 7 e 8? Para nada, tá?
são cabos que vão ficar aqui ociosos, tá? Então ele não vai ter serventia, né? Agora, por que que o cabo par trançado vem com esse par, né, 4 e 5 e esse par 7 e 8, né? Porque se você quiser com esse cabo categoria 5 utilizar a conexão gigabit, tá? Esses pares vão ser utilizados, tá? E aí vai entrar de novo lá o MDI-X, né, que vai ajustar como, dependendo do padrão utilizado, né, se é um padrão 1000 base T ou 1000 base TX, né, como que vai ser realizada a transferência de dados entre um ponto e o outro, né? Por exemplo, se você utilizar um CAT5E, né, com gigabit de comunicação, serão utilizados, né, esses outros dois pares. Então todos os fios serão utilizados, tá? E você vai ter aí uma comunicação, por exemplo, do pino 1 enviando, né? Você vai ter a comunicação entre dos pares aí, né? Um par enviando e recebendo, outro par enviando e recebendo, outro par enviando e recebendo, outro par enviando e recebendo, tá? Se você utilizar categoria 6 ou 7, né? Com uma comunicação aí 1000 base TX, por exemplo, você vai ter uma comunicação, né? Um ajuste aqui dos pinos de envio e de recepção, né? Feito automaticamente pela interface, tá? Isso, lógico, se tiver esse recurso, tá, pessoal? Para que os fios sejam utilizados, um único par, né, dois fios, né, só para transmitir, né? Então você teria, por exemplo, né, ó, os pinos 1, 2, 3 e 4, né, para transmissão, e 5, 6, 7 e 8 para recepção, tá? Então são recursos, né, e formas de transmissão que depende, claro, do cabo que você vai utilizar, né, quantidade, a taxa de transferência que você quer, né, e os recursos que a sua interface de rede possui, tá? Se a sua interface de rede, por exemplo, não suporta, né, gigabit, né, não adianta você ligar esses cabos aqui achando que vai funcionar, porque não vai funcionar, não adianta, tá? Então sua interface tem que ter essa capacidade, e também ter esses recursos, por exemplo, aí do MDX, né, que vai ajustar a comunicação entre os pontos, né, entre o seu computador, por exemplo, e um switch, um roteador, um outro computador, tá? Continuando, um outro cabo, né, que hoje não é visto mais em aplicações de rede, né, é o cabo coaxial, que é o cabo lá da TV, né, da antena parabólica, que dá um trabalhão, que de vez em quando você tem que ir lá arrumar a ponta, fica esse monte de fio aqui para, né, para fora, e fura teu dedo e quebra o fiozinho aqui do meio, né? É um cabo que não é muito maleável, né? Então é um cabo que não é muito utilizado. Foi um cabo bastante utilizado em configuração de redes tipo barramento, né? Quando eram criadas redes fisicamente em barramento, né? Mas hoje, depois que surgiu o hub, né? Que é um equipamento também que já praticamente ficou para trás, né, que trabalha com de forma, né, em uma rede em barramento, mas funcionando fisicamente aí como um centralizador, né? A gente viu isso aí em vídeos passados, mas é um tipo de cabo aí que já não é mais utilizado hoje em dia,
tá? E aí a gente chega nas fibras, né? Bom, a gente tem alguns tipos aí de conectores, né? Fibra ótica. Deixa eu só dar uma... A gente tem alguns tipos de conectores aí em fibra ótica, né? E isso fez com que acabasse tendo aí uma solução, né? A gente chama hoje os transceivers, né? Que são equipamentos, né? Que você utiliza, né? Para conseguir ligar diferentes tipos de conectores no mesmo roteador, por exemplo, né? Então, roteadores hoje, né? Eles vêm com um tipo de conexão, né? Que é chamado, né, uma conexão para transceivers, né? E que são esses transceivers, né? Esses transceivers são equipamentos que você compra, né? Ponteiras, né? Como se fosse uma ponteira, né? Que você compra, um adaptador, né? Que você compra, né? Cada um deles tem um tipo de conexão diferente, né? Adequado para um tipo de conector diferente, mas que eles se encaixam em praticamente todos os padrões aí de transceivers disponíveis aí em roteadores, por exemplo, né? Então você não tem o problema, né, de comprar um roteador hoje, né? E aí você olhar lá no seu cabo de fibra, né? Falar, pô, não tem entrada para esse tipo de conector no meu roteador. Não, basta você comprar um transceiver, né? Conectar esse transceiver aqui, né, no cabo, e aí conectar o cabo no seu roteador e vai estar tudo certo, né? Bom, as fibras, né? Elas, né, hoje aí o tipo de comunicação mais confiável, mais rápida, né, que a gente tem atualmente. Então trabalha com sinais de luz, né, tem baixa manutenção, tem baixa, sofre pouca interferência, né, por ser luz, atinge aí grandes distâncias, tá, para transmissão de dados, tá. Baixa atenuação, ou seja, o seu sinal ele vai, né, ele vai mais forte até uma distância maior, tá? E a gente tem aí dois tipos, né, basicamente aí de fibra ótica, né, que é a multimodo e a monomodo, né? A multimodo são tipos de fibra onde o canal que passa a luz, né, é um canal maior, né, um canal mais grosso, né? Então essa luz ela vai rebatendo, né, nas paredes desse canal, tá? Isso causa, né, problemas de envio, né, de taxa de transferência, em velocidade, né, e às vezes problemas em curvas, né, onde a informação volta, né? Então são tipos de fibra mais baratas, né? Quando você tem uma fibra, né, chamada monomodo, você tem um canal mais fininho, então a luz ela vai mais em linha reta, né, até o seu destino, né? Então você tem menos problemas, né? Você está sujeito a menos problemas na transmissão desse sinal da origem até o destino, tá? Então, basicamente você tem esses dois tipos de meios aí, né, de comunicação por fibra, tá? Bom, a gente fica por aqui agora, né, essa parte teórica. Eu vou mostrar para vocês agora, né, vou filtrar aqui no Wireshark
filtrar aqui, ó, comunicações TCP, aliás, HTTP. Por que eu coloquei HTTP aqui? Eu quero filtrar HTTP. Porque HTTP eu sei que é um protocolo de aplicação, então vai mostrar para mim aqui no Wireshark todas as camadas utilizadas, tá? Aqui já aparece para mim, ó, do pacote selecionado, que é esse 611 aqui, né? Ó. Tá vendo esse frame aqui, 611? E aqui a gente já consegue analisar, né, as camadas utilizadas nessa comunicação. No Wireshark, ele apresenta para a gente a camada mais baixa sendo aqui a primeira e a mais alta sendo aqui a última camada. Então é como se estivesse de ponta cabeça, tá? A pilha de protocolos, certo? Então aqui, ó, eu tenho, né, a camada de enlace que está tratando os frames aqui, né, utilizando protocolo Ethernet, tá? Então eu tenho informações aqui, né, ó, interface que eu estou usando, né, que é uma interface sem fio, tá? Aqui, ó, tipo de encapsulamento, né, o Ethernet, tá? Aí algumas outras informações, tempo médio, né, o número do frame, o tamanho, né, ó, 459 bytes, tá? Tem esse frame, né? E aí tem algumas outras informações, né? Se eu vier aqui, né, ó, nessa próxima camada aqui, que ainda faz parte da camada de enlace, né? Eu tenho informações aqui do encapsulamento Ethernet, tá? Então eu tenho o destino, né, ó, que é esse número aqui, ó. Esse número aqui é um número que a gente vai trabalhar depois, né? É chamado de endereço de máquina, né? É o endereço da minha interface de rede, certo? Então eu estou enviando aqui, ó, na verdade tá saindo da minha interface, né? Tá saindo do meu computador e indo para um computador remoto aqui, né? Ó. Tá? Então, qual que é o destino? O endereço de máquina, né, do destino, tá? Nesse caso aqui, né, é o endereço de máquina aqui da minha rede local, tá? Tá aqui até, né, ó, TP-Link, né, ó, é o meu roteador sem fio, tá? Esse é o endereço de máquina dele, certo? Aqui, ó, é o endereço de máquina da minha interface de rede sem fio, tá? Aí estou usando aqui, né, o IPv4, tá? Que aí depois entra na parte aqui de camada de rede, né, ó, camada de transporte e depois camada de aplicação, tá? Essas duas camadinhas aqui já pertencem à camada de aplicação, que é o protocolo HTTP. Tá? E aqui uma outra camada com outro protocolo, que é um protocolo de segurança, tá? Protocolo de certificado aí, né? É um tipo de segurança que vocês provavelmente vão ver na disciplina de segurança, coisas desse tipo aqui, tá? Então o que é interessante a gente analisar aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? O que é interessante a gente analisar aqui? Primeiro, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o tamanho do pacote HTTP, né? Tamanho do pacote HTTP, né, tá aqui 83 bytes, tá? Então esse aqui é o tamanho, né, da informação dos dados HTTP. Acontece que para eu enviar, né, essas informações aqui, né, de HTTP, eu preciso encapsular até ficar pronto e colocar lá no meio de transmissão, que é o meio de transmissão sem fio. Então acontece o encapsulamento, tá? Então esses 83 bytes aqui, né, ele vai ser encapsulado em um outro na camada abaixo, que é a camada de transporte, né? Então aqui ele vai aumentar de tamanho, provavelmente, né?
Vamos dar uma olhada aqui. Ele foi aqui, né, para 393 bytes, né? Por quê? Porque houve um encapsulamento, né? Tamanho desse segmento aqui, né, ó, TCP, ó, né? Ele pegou lá as informações, os dados, né, que é 83 bytes, e adicionou o cabeçalho TCP, que isso aí vocês vão ver depois lá com redes 2. Né? Depois joga para a camada de rede, que vai aumentar um pouco mais, vai para 445, né? Porque a camada de rede também adicionou mais informações, né? E depois jogou para a camada de enlace, né? Aqui tá aqui as informações, né? Ó, jogou para a camada de enlace, que também colocou o cabeçalho da camada de enlace e alguns outros as informações da camada de enlace para serem transmitidas, que foi para 459 bytes, ou seja, lá os 83 bytes de informação, né, dessa comunicação HTTP se tornaram 459 bytes para serem transmitidos, porque o computador, né, o meu computador, tá, ele adicionou várias informações para eu colocar antes lá e virar uma onda aí, né, eletromagnética, né, transportar isso aí num meio sem fio, certo? Então a gente vê aqui, ó, exatamente a coisa funcionando, né, em camadas, tá? Cada camada utilizando os protocolos, né, o Ethernet, protocolo IP, protocolo TCP, né, nesse caso, protocolo HTTP, esse outro protocolo aqui que está acima, está na camada de aplicação, que é o OCSP, tá? Então são protocolos que estão empilhados, né, cada um com o objetivo de fazer um tipo de tratamento, de processamento dessa informação antes dessa informação ser enviada no meio de transmissão, tá? Uma outra coisa interessante, né? Essas informações aqui, ó, eu utilizei o comando, né, essa ferramenta @tools aqui, THTools, né, com o nome da minha interface de rede cabeada, tá? Que foi para listar, né, as configurações atuais. Nesse momento, se eu executar esse comando, não vai aparecer exatamente dessa forma, tá? Porque eu estou utilizando uma rede sem fio, mas eu conectei o cabo aqui, né, e executei esse comando justamente para aparecerem as informações aqui que eu quero tratar. Então, se vocês quiserem testar isso, tiver um ambiente Linux aí, no Windows eu não sei qual seria a ferramenta, né? Teria que dar uma pesquisada. Mas quem tiver com o Linux aí quiser testar, instala essa ferramenta se não tiver instalado, né? Conecta o cabo par trançado no seu computador, né? Se não tiver conectado, e executa para listar essas informações. Então, a gente está falando aqui, né? Ó, porta suportado, que é uma par trançado, né? Os modos, né, que são suportados aqui, né, ó, a gente tem 10 megabits por segundo, tanto half duplex como full duplex. Então essa minha interface de comunicação de rede, ela suporta uma comunicação com 10 megabits por segundo, tá? Tanto half como full, certo? Também suporta 100 megabits por segundo, tanto half como full, e suporta gigabit em comunicação full, tá? Aí tem outras informações aqui, né? Isso aqui é a parte de divulgação, né? Ela tem autonegociação, justamente para definir, a gente vai conversar aqui, ó, 100 megabits por segundo, né? Que é o que a gente que o meu computador utiliza, né? Ó, quando eu me conectei, ele utilizou e
fez a negociação. Tá? Essa negociação foi, vamos utilizar 100 megabits por segundo, né, com uma comunicação full, ou seja, vai mandar e receber informações ao mesmo tempo. Tá? Então, nessa negociação foi escolhida esse tipo, né, de comunicação, sem base T full, certo? Aí tá falando aqui que é uma porta para par trançado, né? Que mais aqui, né? Ó. E aí uma outra coisa interessante é o MDIX que está habilitado, né? Aqui ele está com alto, né? Que ele tá automático, né? Para detecção automática, né? E ele foi habilitado, ou seja, se nessa comunicação, nessa mesma comunicação, eu tirar o cabo, né? Se for um cabo padrão A nas duas pontas, né? Que eu utilizei, tirar esse cabo e colocar um cabo padrão A numa ponta e padrão B na outra ponta, a comunicação vai ser estabelecida porque o MDIX está ativo, ou seja, a minha própria interface, né? Ela vai conseguir transmitir as informações, mesmo que você fez uma configuração de pinos, né, diferente, né? A própria interface ela vai definir quais são os pinos de transmissão de dados e quais serão os pinos de recepção de dados, tá? Uma outra informação, né, deixa eu ver aqui, eu tinha listado. Uma outra informação, né, a capacidade da minha comunicação, né, é gigabit, né? Então por que não né, na autoconfiguração, né, na negociação que o meu computador fez, né, com o switch, por que não foi definido, né, uma comunicação de gigabit? Porque provavelmente o switch não suporta, tá? A minha interface suporta, mas o switch provavelmente não, né? Então foi, né, definido que eles utilizariam a maior capacidade, né, a maior capacidade do dispositivo, né, que tem menor capacidade, certo? Beleza? Aí tenho aqui a informação da minha interface de rede, né, que é o meu endereço de máquina, né, o nome dela, tá? Com esse comandinho aqui você consegue listar, né, ó, o lshw-c network, você lista informações aqui de todas as suas interfaces de rede, tá? Beleza? Uma outra coisa, né, para finalizar, se a gente colocar aqui, ó, dois computadores, né? Vou configurar esses computadores, né? Vamos colocar esses computadores aqui, o IP nesses computadores, né? Ó. Vou colocar aqui e 2, né? Então eu tenho aqui, né, ó, vou colocar aqui 2, né, ficar certinho com o número com o número que tá nele ali, né, ó. Tá, então eu tenho o computador aqui final 2, né, ó, o IP 192.168.0.2 e 192.168.0.3, né? Se eu quiser ligar esses dois computadores, né, considerando aqui, né, ó, que que a interface de rede, né, desses computadores aqui não possui o recurso, né, de autoconfiguração para envio e recepção de dados, né, eu precisaria me atentar a qual cabo utilizar,
tá? Então, qual o cabo que eu consigo conexão entre dois computadores que utilizam pinagem exatamente iguais? Eu preciso de um cabo crossover, né? Que é um padrão A numa ponta e padrão B na outra ponta, tá? O cabo crossover aqui, né, ó, é esse cabo pontilhado, tá? Tá aqui embaixo escreve aí, né, ó, cabo crossover, então eu vou usar esse cabo aqui, ó, tá? Vou entrar aqui, né, no computador, vou tentar agora dar um ping, né, lá no outro, no 2. E tá pingando, né, tá com conexão, tá perfeito, né, ó. 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos, né, nenhum pacote perdido, né, 0% de pacote perdido, tá? Agora eu vou tirar, né, eu vou remover esse cabo aqui, né, ó, e eu vou colocar um cabo reto que é padrão A padrão A nas duas pontas, tá? Então padrão A aqui, ó, e padrão A aqui, certo? Já ficou vermelhinho, né? Conectou, né? Se você pegar lá o padrão, o conector RJ45, vai entrar? Vai entrar, né? Vamos agora tentar dar o ping, né? Agora não vai. Por quê? Porque tá mandando do pino de transmissão para pino de transmissão, tá? Por que que não funcionou? Porque o recurso de MDIX, né, não está ativado, né, nesses computadores, ou a interface desses computadores não possui esse tipo de recurso, tá? Se tivesse esse recurso, né, a comunicação iria se estabelecer perfeitamente, tá? Sem problema nenhum. Se fosse o meu computador aqui conectado lá com o meu switch que eu fiz o teste, a conexão iria se estabelecer, tá? Já que o MDIX está ativo, certo? Pessoal, então a gente fica por aqui. Espero que tenha entendido, né, essa parte preliminar aí sobre meios de comunicação, né, a forma que é configurado um cabo par trançado, né, os padrões, o que é um protocolo, as camadas, como eles trabalham, tá? E é isso, estou à disposição aí nos canais de atendimento e até a próxima, obrigado.